O Galo nos preparativos finais aí para o retorno, né? Dia 21 tem o Bahia, 7h30 na Arena MRV. Aí é Campeonato Brasileiro, valendo os 3 pontos. E o Cláudio Rezende está chegando aqui no tiro de meta para falar desse domingão de folga para os jogadores do Galo, não é isso, Claudão? Preparação na próxima semana, a última inteira, antes do retorno aos jogos oficiais. E o técnico Barba Domingues espera estar com o elenco completo, já a partir de segunda-feira, com os retornos dos atletas que estavam servindo a seleção do Equador na disputa da Copa do Mundo, que ganharam alguns dias de folga. Casos do Alan Franco, do Minda e também do Preciado. Na quarta-feira tem jogo treino na Cidade do Galo contra o Betim. Será o último teste da equipe do Barba Domingues antes do retorno aos jogos oficiais, dia 21. Logo após o fim da Copa do Mundo, na terça-feira seguinte, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, Arena MRV. A gente dá para fazer avaliar uma expectativa um pouco mais importante, Henrique, depois desse jogo-treino que aconteceu na Arena MRV, que pra mim não dá pra avaliar nada, nem pro bem nem pro mal? Tô com você, Fabinho. Vale pouco, né? Tô com você. Não tem muito o que tirar desse amistoso. Foi um treino, cara. Um treino que foi transmitido. Um ritmo completamente de treino do time profissional. No Sub-20 não teve nenhum moleque que saltou aos olhos. Destaque pro Cobra que pegou o pênalti do Maicon. Ele até brincou, não, sei como ele bate. A gente treina junto, eu sabia como ele bate, então era mais tranquilo. Mas não tem muito o que tirar de positivo desse amistoso. É o que eu falei. Eu tinha uma expectativa do que o Barba faria para esse segundo semestre. Será que ele ia insistir nessa ideia de 3 zagueiros? Ou ele ia tentar dar uma mudada no time, trazer uma outra ideia, porque agora ele teria tempo de trabalhar. Pelo treino, a mesma coisa que o torcedor já está acostumado. 3 zagueiros, Natanael como um terceiro zagueiro, Coelho como ala de um lado, Renan Lodge do outro, Bernard e Vitor Hugo, e aí pode ser o Minda também, como 2 meias atrás de um centroavante, que provavelmente vai ser o Cassierra. Então, ali disputas no meio como volantes, Maicon, Alexander, Cissé, é isso que chama a atenção. E o ponto que o CJ cornetou na escalação, Igor Gomes fez o primeiro gol. Então, não sei se o Atlético tem assim, o interesse de ficar com o Igor Gomes, acho que não. Mais do mesmo, não dá pra gente tirar muita coisa desse jogo treino, não. E essas projeções, elas se complicam, porque a gente falou muito pouco de contratações, né? Na verdade, a gente tem essa questão um pouco mais importante, né? Chegou o Léo Duarte e tal, mas a verdade é que o Atlético tá saindo do primeiro semestre indo pro segundo, basicamente com o mesmo time, claro, né? Depois de um período de intertemporada, trabalhando na Cidade do Galo, fazendo o seu jogo, né, seu jogo treino na Arena MRV, mas a verdade é que quando a gente olha para o Atlético, é basicamente a mesma coisa, né? Não existe novidade, né? E a novidade, e aí eu não sei, né, eu posso estar muito enganado, a novidade seria ali tentar se sustentar o máximo que puder no Campeonato Brasileiro visando uma Libertadores, Henrique. Não, tô com você. Eu acho que o Atlético... O primeiro objetivo do Atlético, eu venho falando isso aqui, sobre as contratações, sobre as mudanças de treinador, as dificuldades que o Atlético vem apresentando, sobre contratações que tinham uma expectativa alta, que não corresponderam, algumas saídas importantes e que não tiveram reposição, e jogadores, os técnicos do time, que eram para chamar a responsabilidade, vários, hoje o técnico nem conta tanto, ficam escanteados no banco de reservas. O primeiro objetivo do Atlético são os 45 pontos. Fez os 45 pontos... Aí dá pra pensar, beleza, vamos olhar, a gente tá em qual situação no campeonato aqui? Dá pra pegar uma Libertadores? Então vamos em busca dessa competição. O Campeonato Brasileiro, pro bem ou pro mal, ele tá muito equilibrado esse ano. É muito próximo do Z4 pro G8, por exemplo, pra brigar por uma Libertadores. 2, 3 rodadas, você muda completamente o seu campeonato. O Atlético não vinha jogando bem, conseguiu ali uma sequência de bons resultados, se apegar em um mínimo de crescente ali nas últimas rodadas, mas não vinha jogando bem. E no começo do ano também não. Espero que o Barba, com o tempo de trabalho, consiga evoluir essa equipe, para aí sim a gente vir aqui e falar, não, agora o Atlético pode sonhar sim em pegar uma vaga na Libertadores. Mas para isso, tem que dar retorno dentro de campo. O Atlético tem um time que pode chegar à Libertadores. Tem opções no elenco que podem fazer isso, levar o clube até lá. Mas com o que estão demonstrando dentro do campo, o primeiro objetivo para mim, olhando para o Atlético nesse ano, é 45 pontos, fica na Série A, permanece por ali e depois vê até onde pode chegar. Então, aí tem a questão também da Copa do Brasil, que ela é fundamental, porque o Atlético tem um adversário, né,
e aí com todo respeito, sabe, tá, gente, assim, respeito grandes clubes, ainda mais o futebol gaúcho, mas o Juventude é um time extremamente acessível, né? Primeiro enfrentamento no dia 1º de agosto, e isso faz com que a gente imagine, né? Imagine que toda a situação envolvida, né, pró-campeonato brasileiro, você também passa a imaginar uma situação mais importante para esses enfrentamentos de mata-mata e já começando na Copa do Brasil. Olha só. Eu não consigo enxergar o Atlético sendo campeão das competições, tá? E aí falando de uma maneira clara aqui pro torcedor. Porém, chegar numa decisão de Copa do Brasil, gente... O Vasco chegou ano passado, exatamente, gente. Esse time do Atlético é melhor que o time do Vasco. Apesar do Vasco ter ali 2 caras que destoavam, que era o Coutinho e o Ryan, e o Coutinho oscilando muito, mas principalmente o Ryan, que tava voando na mão do Diniz, o Atlético pode chegar numa final de Copa do Brasil. O Atlético tem um time titular que, se tiver num bom dia, com tudo dando certo, pode competir com os outros clubes e pode ir avançando. Se o Vasco chegou no ano passado, se o Atlético Paranaense chegou recentemente, esse time do Atlético não deve nada para aquelas equipes. Agora, o que me preocupa é, o Atlético tem uma sequência antes desses jogos da Copa do Brasil de Bahia em casa, Palmeiras lá em São Paulo, Bragantino na Arena MRV. E aí vem os jogos contra o Juventude, primeiro em casa e decide fora de casa lá em Caxias. É muito importante o Atlético conseguir bons resultados, ou pelo menos um bom desempenho nesses 3 jogos contra Bahia, Palmeiras e Bragantino, e fazer um bom resultado jogando em casa, porque jogando lá é difícil. Então, se você vai com uma vantagem, já facilita. Ter que correr atrás dos resultados jogando fora de casa, e a gente sabe, é chato jogar em Caxias, pode se complicar, mas o Atlético é favorito para avançar. Ah, não, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, né? É um time mais forte, é um time mais preparado. Agora, é Copa, né? E se tratando de Copa, a gente sabe que algumas coisas, elas impactam também no andamento da temporada. Só, agora eu vou inverter, tá, Cabelo? Eu vou te perguntar uma coisa que, pelo menos, acho que o torcedor tinha essa expectativa quando o Bernard chegou. A gente olha pro ataque do Atlético, não tem mais Hulk, Dudu é banco, Scarpa é banco, até porque tá machucado também, mas não vinha jogando. Os caras não assumiram. Hoje o cara do ataque do Atlético é o Vitor Hugo Meia, e em certo momento foi o Minda. O Bernard teve uma crescente muito grande desde a chegada do Barba, mas falta o Bernard ainda, por mais que ele já seja um dos líderes, dentro de campo, às vezes pegar a bola e me dá aqui que eu vou resolver, como ele fez, por exemplo, em alguns jogos na Sul-Americana, nesse ano. Acho que falta mais protagonismo pra ele, porque ele já falou que tá buscando mais gols, mais assistências, além de só jogar bem, né? Eu acho que essa segunda passagem do Bernard pelo Atlético, ela é, de certa forma, decepcionante, de uma maneira geral, né? Demorou muito a engatar um retorno ao futebol do Atlético, de fato, né? Ele volta, fica ali um ano ali, oscilando, às vezes é titular, às vezes não é, às vezes ele não era nem opção para jogo, enfim, acho que foi aquém, sim, mas ele aos poucos está voltando a jogar no bom nível. Resta saber se esse bom nível ele vai persistir para o segundo semestre, mas até o momento, hoje, o famoso 10 de julho, para mim a segunda passagem do Bernard é sim uma decepção. Se ele atingir esse bom nível que você tá falando, que eu acho que ele tem condição de voltar a performar bem, é um cara que tem teto, que tem bola para ser o protagonista, de falar assim, não, o Atlético vai ter um cara que ganha jogos, que é o Bernard. Eu acho que não. Eu acho que ele já teve essa bola e acho que ele não tem mais. Aquilo que ele performou... A bola que ele teve em 2013, 12, 13, ele não tem mais. Mas a gente tá falando de 13 anos, né? Mas não só lá, Vini. Eu falo também do que ele fez no Shakhtar, no próprio Everton. O que ele mostrou, por exemplo, no Panathinaikos. Mas, gente, futebol grego, ele é... Não, sim, claro, mas... Não, o Rodinei é rei na Grécia. Quem vê futebol grego, gente, inclusive alguns sites transmitem, né? Cara, meu amigo... Quem vê futebol grego... O tal do Olympiacos, o tal do Panathinaikos, Jesus amado. Mas em vista do que ele fez, do rendimento dele e do que ele está fazendo hoje, é uma evolução muito interessante. E não só o Atlético, essa reação do Atlético, esse crescimento do Atlético nessas semanas anteriores à parada da Copa do Mundo, o Bernard foi um dos pontos mais importantes que o Atlético teve nessa temporada. Resta saber se ele vai dar sequência até o final do ano. Depois que voltar, aí é maratona pela frente, não só o Campeonato Brasileiro, que retorna primeiro, né?
Com o fim da Copa do Mundo, no outro domingo, o Galo já joga na terça-feira seguinte. Vai enfrentar o Bahia. Última rodada da primeira parte, né? Do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas depois tem Copa Sul-Americana, o Atlético de olho no Bragantino, né? Que vai ter ali um play-off para saber se a gente vai ter esse duelo brasileiro na Copa Sul-Americana também. E tem a Copa do Brasil, aniversário Juventude de Caxias do Sul. Mas, Thiago, uma semana proveitosa, né? Pelo que a gente pôde acompanhar aí na cobertura dos colegas, do Paulo Azeredo, do Henrique André aqui na Itatiaia. O Atlético ontem fez um treino aberto para a imprensa, teve jogo treino também, com destaque para o Bernard no meio de semana. Um jogo treino contra o time sub-20, vai ter mais um jogo treino. Na próxima quarta-feira, o Galo vai enfrentar o Betim na Cidade do Galo. Preparativos finais aí do Barba Domingues. E vamos trazer aqui no Rádio Esportes a palavra do jogador importante desse elenco, uma das lideranças atuais do Atlético, o time que está passando aí nos últimos tempos por reformulação, de lideranças inclusive, né? O Maicon, volante, chegou no início do ano e principalmente naquele clássico contra o Cruzeiro ali, apareceu ao lado do Renan Lodge como uma das lideranças mais recentes do Atlético. Jogador que é titular absoluto do time, né? Com o Barba Domingues. Está assumindo também essa condição de um dos líderes desse grupo, pela experiência que tem, pela vivência que tem e também pelo seu estilo, né? Que é característico, e também dentro do campo, né? Um cara que dá segurança ao sistema defensivo, mas também participa dos momentos em que o time tem a bola, então certamente e naturalmente ele vai assumindo essa condição de um Atlético que daqui a 11 dias reestreia no Campeonato Brasileiro, né? Mas que a tendência, e aí é quase que uma esperança do torcedor, é que o Eduardo Domingues seja o grande protagonista desse time, né? Já que por enquanto a gente não teve grandes contratações, também não tivemos muitas saídas, né? A principal, sem dúvida alguma, o Júnior Alonso, né? Que, curioso, né? O Júnior Alonso que já não estava jogando muito bem há algum tempo no Atlético, embora sua reta final tenha sido ok, né? Mas que fez uma grande Copa do Mundo, né? Conseguiu confrontos importantes contra, por exemplo, a Alemanha e França, né? Fez uma boa Copa do Mundo, é a baixa mais importante do Atlético, mas que ainda não conseguiu contratar. Mas tem esse período de trabalho, de intertemporada, como disse o Claudião, para que o time fique com a cara do Barba Domingues, que ele consiga passar para os seus atletas o que ele pensa do jogo, com a sua filosofia de trabalho, com bastante tempo, e aí o time que tecnicamente, por enquanto, sem grandes contratações, não chega a ser brilhante, mas taticamente, fisicamente, pode surpreender. E a gente tem visto que o futebol é cada vez mais isso, né? Cada vez mais parte física, cada vez mais parte tática, e aí que o trabalho do Eduardo Domingues pode prevalecer. Ele tem tempo para isso, ele tem estrutura para isso, e eu acho que é a principal esperança, por enquanto, do torcedor atleticano, viu, Tiagão? O Domingues, que neste momento está vendo o diretor, o CEO e o diretor de futebol alinhados numa perspectiva contrária do que ele disse antes dessa parada da Copa, e para fazer justiça, tá? Diferente do Sampaoli, que o time já era bom, muito bom, o elenco, necessita reforços, mas não. O que o Domingues, para mim, cantou de reforços eram necessidades do elenco atleticano, que eu sempre bato na tecla. O Atlético deixou essa chave da reformulação se acumular anos demais. E quanto mais anos você demora para ir potencialmente fazendo a cada janela 3, 2, às vezes no máximo 4 reforços, você causa um gargalo do tamanho desse que o Atlético causou, a ponto de ser um time que a gente olha e fale assim, talvez o Atlético necessite de um jogador por posição, tirando hoje a lateral esquerda, que um movimento muito positivo de mercado, gratuitamente o Atlético conseguiu. Mas todos nós sabemos, gente, é muito difícil, mesmo que você tenha um baita departamento de análise de desempenho, como o Atlético tem o Siga, que é um trabalho fundamental, sim. Quem acha que o Siga é um atraso para os clubes, tá pensando o futebol de uma maneira muito retrógrada, tá? Mesmo assim, é muito difícil você ir conseguindo qualificar o seu plantel, não fazendo investimentos e eles sendo oportunidades de mercado. Então, assim, André, eu acho bem preocupante mesmo. O Igor Gomes, o Atlético hoje joga com 3 zagueiros.
Se o Domingues não conseguir, e o Domingues, ao que tudo indica, vai voltar jogando com 3 zagueiros novamente, porque ele tentou jogar com 2 linhas de 4, mas o time acabou não dando as respostas que ele gostaria. Onde encaixa o Igor Gomes hoje? Alguém vai falar assim, ele jogou às vezes com o Sampaoli como um segundo volante, como um meia de aproximação. A verdade é que o Domingues, diferente de outros jogadores, caso do Dudu, caso do Scarpa, que claramente foram um pouco mais seguros para ver se o Atlético conseguia. O Igor Gomes jogou só 5 jogos porque o Domingues não viu capacidade nele de ajudar mais, seja em qualquer setor. Então, isso é que é o preocupante. Claro que o técnico, uma vez que tem... ele não vai obrigar o clube a fazer coisas que pessoas que estão ligadas ao financeiro do clube disseram que não tem capacidade. Então, se ele quiser trabalhar, a verdade é trabalhar literalmente com o que tem, tá? Eu não acho o elenco do Atlético muito fraco, igual eu ouço. Não, eu não acho o elenco do Atlético muito fraco. Eu acho já um elenco que algumas datas de validades acabaram passando. E o Atlético foi perdendo o bonde da história. Eu sinto carência no Atlético de mais jogadores como o Vitor Hugo. Que tipo de perfil esse? Jogadores jovens, com muita capacidade física, e jogadores que ainda não venceram. O Atlético acumulou demais ao longo dos anos. Agora até tivemos a saída do Hulk, a saída do Arana nesse ano, mas o Atlético por muito tempo ficou com jogadores, como vocês falam até no futebol, né? Jogadores de barriga cheia, sabe? Jogadores experientes e que não estão correndo atrás da carreira, como está correndo um Vitor Hugo, um Cissé, um Alan Minda, né? Eu acho que carece muito desse tipo de jogador no perfil atleticano. Fala, massa, muito obrigado pela sua companhia, passando aqui para pedir o like de vocês antes de sair do vídeo, tá? Não esquece não dessa força aí pra gente e também deixar o convite para quem tá chegando agora, ainda não se inscreveu e também não conhece o canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, fica o meu convite também para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que segue do gado, tá bom? Você que foi indicado pelo YouTube ou por um amigo, tá no lugar certo, você que é atleticano ou atleticana, tá? Venha fazer parte da massa aqui nesse canal com a sua inscrição, não esquece de ativar o sininho de notificação, tá bom? Peço também um like de vocês, tá bom? O like de vocês é muito importante pro canal, ajuda demais o nosso trabalho, então a gente conta muito com vocês e o apoio de vocês, tá bom? Fique à vontade. Esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana, tá bom? A gente sempre está atento às notícias, para trazer os cortes direto ao ponto, sem enrolação, para você sempre ficar bem informado de tudo que está acontecendo dentro do clube do Atlético Mineiro, tá bom? Massa! Fiquem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que vocês viram aí no vídeo, tá no espaço de comentário do canal. A participação de todos aí é muito importante também pra gente, ajuda demais o engajamento do canal, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e ele alcança, sim, mais torcedores do Atlético e com o resultado disso, o canal ganha mais inscritos, tá bom? Um forte abraço a todos, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza vocês. Massa, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!